Bom dia, pessoal. Hoje vai ser um videozinho bem diferente do que a gente costuma fazer aqui. Desde que a gente chegou em Atlanta, eu até fiz uma brincadeira no outro vídeo falando, pô, agora a gente saiu da Flórida, chegamos em um Estados Unidos onde as pessoas falam inglês. Essa não foi a única diferença que a gente sentiu aqui quando a gente chegou. A gente andando na rua aqui, a gente se sentiu muito estranho com alguns negros, principalmente os mais velhos. A gente tinha decidido não falar sobre isso, porque é um assunto delicado, é sempre pisar em ovos quando a gente fala sobre preconceito e essas coisas. A gente tinha reparado que os negros aqui, principalmente os negros mais velhos, eles andam meio corcundinhos assim, e eles têm um semblante muito triste. E é muito diferente dos negros do Brasil. E a gente reparou também que muitos lugares que a gente frequentou aqui em Atlanta, eles são separados. Lugares onde só negros frequentam, então quando a gente chegava nesses lugares as pessoas olhavam pra gente com uma cara meio... Não teve preconceito, a gente não sofreu nenhum tipo de preconceito aqui, mas estranhamento. Entrava eu e a Jana, bem branquinhos, bem cara de turista, né? O pessoal já... O que tá acontecendo, né? E alguns lugares, a gente pensou que aqui era um lugar que só tinha negros, né? Essa cidade, e não, tem alguns lugares que só frequentam os brancos. Tem bairros brancos, bairros negros, é tudo muito separado. Eu falei, meu Deus, cara, que coisa mais maluca, né? Então hoje a gente tirou o dia para pesquisar um pouco, para entender um pouco melhor, conversar com algumas pessoas na rua, nos museus, e a gente veio parar aqui, ó. Esse Parque Nacional, que é um museu histórico do Martin Luther King. Com certeza, se você é do planeta Terra, você já ouviu falar em Martin Luther King, no mínimo como um nome de rua ou como um feriado aqui dos Estados Unidos. Eu aprendi a história dele na escola. Algumas coisas a gente aprende quando a gente está numa idade que a gente não tem maturidade para entender a profundidade daquilo que a gente está aprendendo. E na escola me obrigaram a ler um discurso dele, que é o I Have a Dream. Mas eu acho que só agora, aqui nos Estados Unidos, que eu estou entendendo um pouquinho, bem pouquinho, daquilo que ele fala no discurso e do que é a segregação racial, do que é o preconceito. O Brasil ainda é um país, em muitas partes, preconceituoso, mas aqui é quase uma caricatura, é muito forte ainda. A abolição aqui nos Estados Unidos aconteceu em 1863, mas não foi nada fácil. O Sul estava votando a favor da escravidão, mas o Norte era absolutamente contra. Foi uma briga de foice, porque quem era a favor da escravidão era tipo muito a favor. Eram pessoas que achavam que negros não eram seres humanos. Tem muito filme sobre isso, a história do Lincoln, então, um cara muito especial, um cara muito importante. Até 1960, 60 anos atrás, mais ou menos, existiam leis estaduais que privilegiavam, que favoreciam, que autorizavam a segregação racial, a separação racial. A gente estava lendo num painel aqui algumas das leis e são muito absurdas. Os negros não tinham direito a frequentar os mesmos hospitais, a ser atendidos pelas mesmas pessoas, não tinham direito a entrar em alguns restaurantes, não tinham direito a ser atendido em hotéis, eles não tinham direito a nada. Eles não eram mais escravos, mas eles também não eram cidadãos. Imagina você ver num lugar onde você sofre preconceito, é agredido, é segregado, e isso tudo está dentro da lei. Você é menos do que o outro, porque a lei diz que você é menos que o outro. Não tem como isso não te marcar, não tem como isso não marcar a tua alma profundamente. Tem uma frase muito famosa de um escritor que eu gosto muito, chama Goethe, ou em alemão Goethe, e ele diz: para transformar um homem honesto em um bandido, você só precisa repetir inúmeras vezes que ele é um bandido. A gente faz um homem ser aquilo que a gente diz que ele é. É uma frase bem radical e talvez até eu tenha citado ela mal, não é exatamente assim. Mas o que ele quer dizer é que é muito difícil a gente perseverar nos nossos valores, nas coisas que a gente acredita, naquilo que a gente chama da nossa essência, quando todo mundo à nossa volta diz o contrário. É muito difícil, muito difícil. É muito difícil a gente sair da caixinha, quando o mundo inteiro diz que a caixinha é o lugar certo para ficar. Então eu imagino o quanto isso não marcou profundamente gerações e gerações de pessoas. E não é só com os negros, não. Essa lei de segregação envolvia vários grupos étnicos, por exemplo, os asiáticos também. Fico me perguntando como é que a gente consegue viver em paz, sabendo que a gente faz parte daquilo que faz mal para tanta gente. Uma coisa que eu falo em todos os vídeos e que eu vou repetir agora:
O mundo ele é como ele tá, não é porque as coisas são assim, porque elas têm que ser assim. A gente faz as coisas serem assim, tá na nossa mão mudar. Tá na nossa mão começar a fazer tudo que se a gente quisesse o mundo virava de ponta cabeça. Olha quanta coisa mudou no mundo nos últimos milênios aí. Um resumão bem simples assim da história para dizer o quanto os negros que a gente conheceu aqui nos Estados Unidos sofreram muito. E a gente vê isso estampado, não é isso na história, sabe? Isso é hoje, tá acontecendo. Puta, me fez muito mal. Martin Luther King, ele era pastor. E a gente acabou de entrar numa igreja onde eles deixam ecoando alguns dos discursos dele e é muito emocionante. É muito estranho a gente saber que a gente vive num planeta onde as pessoas se tratam assim. Não é estranho porque é diferente. É estranho porque, nossa, eu não sabia. Não é... Quando a gente vê é ruim. É muito ruim mesmo. E num discurso do Martin Luther King ele fala, né? Calma aí. Num dos discursos do Martin Luther King que a gente viu aqui no museu, ele fala que quando eu morrer, eu não quero ser lembrado por alguém que ganhou um prêmio Nobel, ou pela escola que eu estudei, ou pelo quanto eu acumulei de riquezas. Eu só quero ser lembrado por alguém que tentou fazer alguma coisa pelos outros, por alguém que tentou amar verdadeiramente a humanidade. Aí a gente vê o quanto a gente está longe de ser alguém que presta nesse mundo, né? A gente perdendo tanto tempo falando sobre discurso de ódio, a gente perdendo tanto tempo falando sobre partidos, levantando bandeiras. Quando tem uma coisa que é muito mais importante, né? Que é o ser humano, que é o amor, que é a igualdade. A gente... não sei, achei importante fazer um vídeo compartilhando um pouco dessa experiência. É claro que eu não vou gravar aqui a cara das pessoas, o rosto das pessoas, né, que a gente viu na rua, é evidente, a gente não vai fazer isso. Mas fica o nosso sentimento de quem sabe, com um pouco mais de amor, a gente conseguir construir um planeta mais interessante, né, um planeta mais justo. E eu digo a vocês, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho.